Olá, saudações a todos. O meu nome é Ana Carolina Pedroso Aldeparmaquian. Eu sou mestranda em História Social pela USP, pesquisadora do Labora e do Ínsula e Grupo Ínsula, e estou sendo orientada pela professora doutora Ana Paula Tavares Magalhães, que é a coordenadora do Labora. Bom, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês aqui no nosso congresso sobre esse tema que eu vou falar para vocês, é entrecruzamentos entre história política e história cultural, a disputa Becket e a produção romanesca na Inglaterra do século XII. Bom, eu quis trabalhar um pouquinho dos desafios que é nós entrecruzarmos a história política e a história cultural, que é mais ou menos aquilo que eu estou me amparando na minha pesquisa. Então, são algumas possibilidades de assimilação, algumas discussões historiográficas que eu quis trazer para vocês hoje. A premissa dessa comunicação que eu estou fazendo hoje é justamente esse conflito entre o Henrique II Plantageneta, o rei da Inglaterra durante meados do século XII, e o seu arcebispo da Cantuária, o Thomas Becket. E esse conflito, eu vou explicar um pouco para vocês, ele foi entendido como um desdobramento daquilo que os historiadores chamaram entre dissensão entre regnum e sacerdócio. Eu vou explicar brevemente isso para vocês. E eu queria entender se essa intriga ela teve alguma potencialidade, alguma influência na produção cultural em curso que estava ocorrendo na Inglaterra, com a produção dos romances, por exemplo. Bom, o que foi? Como que ocorreu essa reforma clerical? Ela costuma ser chamada de reforma gregoriana, mas ultimamente a historiografia tem chamado ela de reforma clerical ou reforma pontifical, porque apesar do Gregório VII ter sido um importante idealizador dessa reforma, ela não foi somente por ele que foi idealizado. Outros papas antes dele também já estavam querendo promover algumas transformações na igreja, na estrutura institucional da igreja. Bom, ela tinha um intuito de retorno ao cristianismo primitivo. Essa reforma, reforma do século XI, ela se iniciou no século XI, mas se estendeu ao longo do século XII também. Ela tinha algumas diretivas morais, de influenciar, institucionalizar certos comportamentos morais e também de resolutivas do poder, aumentar os espaços do poder em que a igreja poderia atuar no cenário da vida medieval. E, além disso, como ela queria institucionalizar alguns comportamentos, através desse retorno, um retorno utópico ao cristianismo primitivo e os seus preceitos morais que se desenvolveram no começo do cristianismo, nós vemos a produção do direito canônico, que vai começar durante o século XI, e a gente vai ver que esse direito ele vai estar muito preocupado, com a normatização dos comportamentos, não só dos comportamentos dos laicos, mas também dos comportamentos dos clérigos. Nós vamos ver muitas discussões, por exemplo, sobre o casamento clerical, a institucionalização do celibato clerical, certo? Então, a gente vai ver essa reforma, ela vai transformar, de fato, os pilares em que a igreja estava sendo sustentada. Bom, na Inglaterra, nesse período, nós temos a conquista anglo-normanda, a conquista normanda de 1066, Essa Inglaterra após a conquista normanda, durante o final do século XI, o início do século XII, nós vamos ver, portanto, uma transferência da aristocracia normanda para a Inglaterra, uma parte da aristocracia da Normandia vai para a Inglaterra, vai transformar aquele cenário aristocrático que nós tínhamos antes, que era anglo-saxão, E o rei, o Guilherme Conquistador, na época da conquista, ele vai institucionalizar um sistema de distribuição de terra que vai remeter os seus vassalos diretamente a ele. Portanto, ele vai ter um controle muito grande sobre todo o território da Inglaterra. Isso vai possibilitar uma mudança na aristocracia, tornar uma aristocracia muito mais fluida, muito mais heterogênea, possibilitando ali alguns mecanismos de ascensão social para pessoas que às vezes não poderiam ser nobres em outros contextos, por exemplo. Além disso, a gente vai ver
que essa colonização normanda, ela vai institucionalizar um processo de burocratização. E, por exemplo, o Henrique II ele vai dar processo algumas atividades que o avô dele, o Henrique I, havia começado na Inglaterra lá durante o início do século XII, e que basicamente ele vai se apoderar ali daquele instrumento régio de governança. Ele vai estar muito mais presente na governação, na administração dos shires, né, através dos seus xerifes, por exemplo, e também através das atuações das cortes laicas. Isso vai ser um recurso muito importante durante essa dinastia, as dinastias anglo-normandas, né, e depois a dinastia angevina com o Henrique II. Bom, antecedentes da questão Becket. Bom, a gente já vai ter, ali no início do século XI, nós temos alguns atritos entre a igreja e a realeza anglo-normanda, né? Aí eu destaco aqui o William o Ruivo, que era filho do Guilherme Conquistador, o Henrique I mesmo, irmão do William, e o Anselmo de Bec, que foi também arcebispo da Cantuária. Eles tiveram alguns desentendimentos, inclusive o Anselmo ele foi exilado no começo do século XI, por conta de questões relacionadas à investidura, né, o que a gente conhece como querela das investiduras, e algumas questões relativas ao casamento clerical, que o Anselmo estava querendo institucionalizar na Inglaterra, por conta daquelas políticas reformadoras que o papado estava disseminando naquele momento. Bom, mas basicamente, na época do Henrique II, que é lá meados do século XII, os atritos entre os laicos e os eclesiásticos, eles vão se dar basicamente por conta de 3 motivos, né? Que são dissensões em como tratar a questão dos clérigos criminosos. Quem ia julgar esses clérigos, esses homens da igreja que porventura cometessem algum crime? Seriam as cortes eclesiásticas ou as cortes laicas? Isso estava em questão. Nós vamos ter algumas perseguições aos laicos por conta de entraves morais, então a gente vai ter ali uma perseguição por conta dos comportamentos dos laicos, que muitas vezes não correspondiam ali com as diretivas morais da igreja, né? E a gente vai ver muito a igreja processando algumas situações que, enfim, não condiziam ali com as suas prerrogativas. E também a gente vai ter um conflito muito marcado entre os tribunais eclesiásticos, que eles não tendiam muito a seguir as diretivas do reino. Eles estavam acostumados a lidar de uma forma mais local ali com a situação, e aí isso ocorria, desembocava em muitos conflitos entre terras laicas e da igreja. A gente vai ter conflitos entre laicos e eclesiásticos por conta de taxações que referiam à administração feudal, por exemplo. Bom, o que foi o conflito, né, entre o Henrique e o Thomas Becket, que isso depois vai dar muito pano para manga durante ali o final do século XII. Bom, o Becket era amigo pessoal do Henrique II, ele era um londrino, ele já havia sido chanceler real, e aí quando o arcebispo da Cantuária morre, o Becket é, portanto, nomeado em 1162 arcebispo da Cantuária. E aí o Henrique acha que isso já é uma vitória ali contra essas investidas que a igreja estava fazendo durante seu reinado. E só que o primeiro desentendimento entre os dois vai se dar já no ano seguinte, em 1163, durante o Palácio de Woodstock, que é uma discussão que vai ocorrer ali entre eles, por conta de uma taxação, que era uma taxação que era paga pela igreja e era paga por alguns laicos para a manutenção dos xerifes, chamava taxa dos xerifes, né? E eles vão se desentender, porque o Henrique queria absorver essa taxa para a Receita Real e o Becket não vai concordar com isso. E depois, no Conselho de Westminster, vai ter uma discussão ali, nesse mesmo ano, alguns meses depois, sobre a questão dos clérigos criminosos, né? O Becket ele queria que esses clérigos fossem, portanto, julgados pelos tribunais eclesiásticos, e o rei não, o rei queria que fosse julgado pelos tribunais reais, né? Bom, só que a real dissensão mesmo ela vai ocorrer em 1164, durante o Concílio de Clarendon,
quando o Henrique II institui as constituições de Clarendon, que muitos especialistas dizem que é basicamente um documento por escrito sobre todos os costumes que já eram praticados no reino desde a época do início da colonização normanda, e que basicamente respaldava essas questões de administração feudal entre os eclesiásticos e os laicos, né? E essas constituições elas são outorgadas em 1164, e só que o Becket ele não assina, ele não concorda com essas constituições, e a partir desse momento ele se autoexila na França, na região de Pontigny, né? E ali ele vai desenvolver uma relação, durante esse tempo, 1165 a 1169, ele vai desenvolver uma relação muito próxima com o papado. O papado vai ficar muito aliado do Becket, né? Só que em 1169, aquela situação já não estava mais se sustentando, e se iniciam as negociações de reconciliação. Foram muitas conversas, estava muito complicado dos dois retornarem, né, a selarem a paz, né? Quando finalmente eles entram em um acordo, o Becket retorna à Inglaterra, disposto, segundo os historiadores, como eu posso dizer, a se vingar de toda aquela situação que ele tinha passado na Inglaterra, né? Pegar de volta algumas terras da Cantuária que estavam na mão de laicos, por exemplo, e o Becket ele vai ser assassinado em 29 de dezembro de 1170. Não se sabe se foi realmente a mando de Henrique II, ou se foram 4 cavaleiros que quiseram, porventura, ir lá e assassinar o Becket, ou se foi um acidente. Enfim, a história não se resolveu quanto a esta questão. Mas, enfim, isso causa vários problemas para o Henrique II, ele precisa entrar ali numa relação diplomática muito tensa com o papado, e ele consegue o perdão papal depois de 2 anos, né, de resolução ali da paz, mas ele tem que ceder muitas coisas para o papado. Bom, acontece que o Becket ele vira santo, ele é canonizado depois, em 1173. Eu trouxe aqui somente algumas imagens para vocês verem como que essa questão desse conflito se repercutiu ao longo da história, né? Por exemplo, a cena vai virar o episódio vai virar um vitral, vai virar um vitral na Catedral de Cantuária, por exemplo. Eu trouxe aqui só para ilustrar para vocês terem uma ideia. Um saltério inglês do século XIII está retratando o assassinato do Becket. Então, a gente vai ver que essa história ela vai se repercutir por muitos séculos depois do acontecido, né? Aqui nós temos também um painel de alabastro que foi esculpido na região da Cantuária também, que mostra aí os 4 cavaleiros assassinando Thomas Becket. Bom, eu não vou problematizar muito, porque era uma questão mais de ilustrar para vocês terem uma ideia da grandiosidade do acontecido, da importância do evento, da importância da canonização do Becket, né? Bom, o que eu quis trazer também, né? O que é o caminho à reação folclórica? Então, a gente vai ter, nesse momento, essas pretensões eclesiásticas da reforma, querendo se infiltrar ali na vida laica, na administração feudal, certo? E isso poderia ter ensejado, segundo o Jacques Le Goff, segundo o professor Marcos Bacega, que também é um dos partidários da tese da reação folclórica, isso teria ensejado novas formas de representações dos grupos aristocráticos, né? Então, a gente vai ter aquela aristocracia que eu havia falado para vocês, uma aristocracia anglo-normanda muito diferente, né, com essa pluralidade de grupos sociais, de tipos sociais que vão se inserir gradualmente ali naquela aristocracia, e um deles é justamente a cavalaria, né? Era um grupo tático-militar que antes tinha somente essa função e não tinha muita importância social, e esse grupo ele vai tentar gradualmente se imiscuir nessa aristocracia e se formar uma pequena nobreza, certo? E das premissas dessa tese da reação folclórica é que esse grupo social, essa cavalaria que está se tornando aristocrática, ela vai ensejar novas formas de autorrepresentação nessas narrativas que a gente chama de romã, né? Essas narrativas que vão contar a história do rei Arthur, do Tristão e Isolda, que são as fontes qual eu me detenho na minha pesquisa. Bom,
O que seriam esses romãs da matéria da Bretanha? Primeiro que romã é uma narrativa escrita em românico, não mais em latim, né? E essa matéria da Bretanha seria esse substrato folclórico oral que vem ali daqueles povos célticos, uma espécie são um conjunto de lendas que eram contadas, transmitidas oralmente e que remetiam ali àquele passado céltico, aquele passado bretão, né? Portanto, o rei Arthur ele vem dessa linhagem, dessas histórias, né? Que teriam sido antigas. O que acontece? A reação folclórica, essa tese que é desenvolvida pelo Jacques Le Goff, ela vai falar que essas narrativas, na verdade, elas foram influenciadas por esses grupos aristocráticos que estavam cansados ali dessas investidas da igreja, que estavam achando que a igreja não deveria influenciar em questões de casamento, por exemplo, como estava tentando influenciar, né, se interferir nos casamentos laicos. E essa aristocracia cansada de tudo isso vai produzir uma resistência simbólica a esses avanços que a igreja reformada estava tentando realizar ali dentro daqueles grupos aristocráticos, né? Então essas histórias elas vão estar atuando como uma resistência àquilo que a igreja está querendo impor, né? Isso é basicamente, grosso modo, a tese da reação folclórica. Inclusive, eu até trouxe um trecho aqui do professor Marcos Bacega, e ele vai sintetizar muito bem essa questão essa relação entre a reforma pontifical e suas pretensões de poder eclesiástico e as narrativas cavaleirescas, né, esses romances de cavalaria. Né? Eu não vou ler aqui, mas é basicamente isso. Eu acho muito importante essa síntese que o professor Bacega faz, justamente mostrar que esses valores que vão ser mostrados nessas narrativas, elas vão se contrapor a as prerrogativas que a igreja estava querendo impor, essa igreja reformadora, certo? Bom, aí eu trouxe um pequeno anagrama aqui, anagrama não, é um organograma, para a gente poder ter uma ideia, que essas histórias, elas vão tocar, portanto, em temas que estavam sendo, curiosamente, discutidos pelo direito canônico, né? Nós temos, por exemplo, a história de Tristão e Isolda, que é um documento com o qual eu trabalho, e do que essa história vai falar, basicamente? De incesto, adultério e comportamentos morais desviantes. Todos os comportamentos das personagens vão na contramão daquilo que dizia o direito canônico, né? Ele vai como se estivesse provocando tudo aquilo que a igreja estava querendo impor, né? Em alguma medida, isso é de fato constatável na documentação. Bom, considerações finais. Eu acredito que a tese da reação folclórica, apesar dela ter uma adesão muito acentuada na academia, pelo menos desde os anos 70, 80, né? Ultimamente, nós temos algumas discussões que se focam na relativização dessa divergência entre regnum e sacerdócio, né? Alguns autores vão falar que, na verdade, não é bem assim, que regnum e sacerdócio não eram dois grupos sociais totalmente heterogêneos. Eles estavam ali imiscuídos, né? Porque muitos membros do clero poderiam ser senhores feudais e atuarem ali como senhores laicos, né? E então a gente vai ter uma relativização dessa dicotomia que a gente costuma atribuir ao regnum e sacerdócio. Isso daí acho que enfraqueceria um pouco a questão da teoria da reação folclórica. E outro ponto importante é que essa produção romanesca, né, esses romances que vão começar a surgir no meados do século XII, justamente nesse período em que a igreja estava tentando se impor para essas camadas laicas, né, ela tem uma caracterização ambígua, que ao mesmo tempo que ela apresenta alguns elementos que são contrários à lógica cristã, né, aos costumes cristãos que estavam sendo impostos, estavam querendo ser impostos, a gente vai ter algumas outras interpretações desses romances que vão falar que, na verdade, não, esses romances eles estavam tentando ensinar
esses grupos aristocráticos, né, os comportamentos corretos. Então, ela teria uma finalidade pedagógica, ela não estaria ali nesse sentido tentando provocar a igreja, e sim atuando em prol da igreja, né? A gente tem essa interpretação que ultimamente anda ganhando força na academia, né? Então, o que acontece? Nós temos é interessante nós fazermos esse entrecruzamento entre história política e história cultural. É um desafio a pesquisa de história, e nós devemos confluir a documentação de ambas as áreas, só que nós não podemos criar mecanismos deterministas para esse tipo de análise, para esse tipo de levantamento de hipóteses, né? Eu acredito que talvez o conflito Becket, né, um conflito muito marcado como um desdobramento dessa reforma na Inglaterra, ele possa ter tido o seu peso, mas a gente não pode inferir que ele tenha influenciado de maneira direta ou de maneira muito acentuada essa produção dessas narrativas que tocavam em pontos que não eram exatamente cristãos, digamos assim. Então, nós temos que ter esse cuidado, a gente tem que ter um traquejo muito, muito forte, muito acentuado, para a gente poder relacionar essas duas esferas da história. Bom, eu quis trazer um pouquinho dessas discussões com as quais eu trabalho na minha pesquisa, né? Essa aqui é a bibliografia com a qual eu produzi essa comunicação, certo? E, bom, eu agradeço muitíssimo pela atenção. E quem quiser entrar em contato comigo, conversar sobre algum assunto relacionado à história, eu estou aberta. Será um prazer conversar e eu agradeço muitíssimo pela atenção.